noite, boa noite. Seja bem-vindo para mais uma Amor e Vida em Casa, mais uma live de sábado. Sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam muito bem. Sabe, a paz do Senhor para todo mundo que está chegando aí conosco. E espero que nós venhamos a ter uma noite e um breve momento dessa noite, alguns minutos juntos na presença de Deus. Amém? Que nós venhamos a estar realmente mergulhados nesse momento, sabe? Boa noite para todo mundo que está entrando. Muito bom ter você aqui e que nós venhamos a ter nesses poucos momentos que nós temos, passa tão rápido, né? Mas que nós venhamos a ter a verdadeira comunhão com Ele e uns com os outros nesse momento, sabe? Venhamos a esquecer qualquer coisa que possa estar talvez nos afligindo ou talvez nos chamando muito atenção, e que nós nessa noite, nesse momento, nós venhamos a esquecer um pouco desses fatores, dessas coisas, e venhamos a focar naquele que sempre está conosco. Amém? Boa noite para Angélica, muito bom ter você por aqui. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal chegar. Enquanto isso, eu quero avisar algumas coisas, né? Alguns avisos como de praxe. Nós temos aqui de terça a sexta, né? Nós temos feito live praticamente todos os dias. De terça a sexta tem acontecido no Facebook da igreja, Amor e Vida Church. Lá tem acontecido as lives de terça a sexta. E aos sábados, como você está aqui conosco, tem acontecido aqui no YouTube às 8 horas também a live, tá bom? E domingo nós temos nosso culto presencial. Nós avisamos isso para que justamente venhamos a estar conectados sempre o máximo com todos vocês. Amém? Boa noite, pastor Joélio, está aí conosco. Muito bom ter você por aqui. Vamos dar mais 1 minutinho, 2 minutinhos, aí nós vamos estar orando e começando já entrando na nossa palavra. Amém? São poucos minutos aqui, não chega nem a 1 hora, mas é um momento extremamente precioso e que nós podemos desfrutar juntos. Amém? Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite para todo mundo que está aí conosco. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Se você puder, compartilha para alguém aí, algum amigo seu, algum familiar. Tem uma setinha aqui em cima, não sei se está desse lado ou desse, mas tem uma setinha aí, você consegue compartilhar nas suas redes sociais. Vamos enviar para que mais pessoas possam estar conosco aqui, tá bom? Se você conseguir enviar para uma pessoa, já está ótimo. Amém? Amém. Glória a Deus. E nesse momento eu já quero estar orando aqui. Boa noite para Débora. E aí, Débora, boa noite. Que bom ter você por aqui. Vamos já estar orando para a gente poder começar mais essa reunião, mais essa breve live, para que nós venhamos a estar debaixo da presença de Deus desde o começo. Ele já está aqui, Ele já está aí, eu tenho certeza disso, e que nós venhamos a sentir Ele ainda mais forte, mais intensamente. Amém? Você não está aqui por acaso, entenda isso. Você não está ouvindo isso aqui, essa live, você não está ouvindo a minha voz por acaso, sabe? Tem um propósito de Deus aí, e isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com Ele, com o que Ele está fazendo na sua vida. Amém? Então, se você puder, feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, muito obrigado por este momento. Senhor, eu oro agora, Pai, para que nós venhamos a estar submetidos à Tua voz, à Tua palavra, nesses próximos minutos, Pai. Senhor, que nós venhamos a estar conectados contigo, que nós venhamos a realmente receber, Pai, 100%, completamente, aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós nesse momento, nessa noite. Senhor, eu oro por cada vida, obrigado por cada vida que está aqui, cada um que está entrando. Senhor,
Eu oro, Pai, para que o Senhor toque os nossos corações neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, tu tens a liberdade. Se você puder falar aí comigo, tens a liberdade, Espírito Santo. Assim, Espírito Santo, eu te dou a liberdade neste momento. Fala comigo. Amém? Amém. Glória a Deus. E nós vamos estar falando um pouco hoje sobre alegria, felicidade, sabe? Nós temos visto muito e é visível isso acontecendo quando nós paramos para paramos para olhar a nossa sociedade, né? Tudo que nos envolve, todos esses nossos parâmetros, sabe? Como população mesmo, nós vemos cada vez mais e com a internet cada vez alcançando mais limites, nós vemos muitas pessoas que estão realmente se submetendo a uma busca incessante e de maneira cansativa a uma busca pela felicidade, não é verdade? Quantas propagandas talvez você já deve ter visto, quantas prestações de serviço, os famosos coaches, né? E você já deve ter visto, sabe, se vendendo e pessoas gastando dinheiro para lá e para cá, justamente para acharem talvez algum ponto de felicidade. E sabe, nada contra esses profissionais, mas a verdade é que quando nós falamos sobre a busca pela felicidade, nós precisamos entender essa busca pela alegria, ela não está submetida a uma fórmula secreta, a um passo mágico, sabe? E nessa noite eu não quero aqui ser mais uma voz de como você encontra, olha, faz isso que você vai encontrar, porque não existe uma fórmula para achar a felicidade, sabe? Mas que nesse momento, nesses poucos minutos, nós venhamos a entender a verdade, não de uma busca cansativa pela felicidade, mas pela satisfação em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, essa pessoa é o próprio Deus. Nós não vivemos por uma busca incessável pela felicidade que o mundo quer tentar nos vender, mas nós vivemos a partir de um estado de satisfação. E sabe, essa palavra satisfação, nós precisamos entender o que ela significa. Ela não quer dizer sobre comodismo, não diz respeito a isso, e muito menos sobre um ficar parado, estagnado no mesmo lugar, mas a satisfação diz respeito a um lugar de plenitude, a um lugar de limite sendo preenchido, sendo completamente, sendo totalmente preenchido. E sabe, eu não sei se você já se perguntou o porquê talvez tenha tanta essa busca pela felicidade que nós vemos as pessoas fazendo, né? E quando nós paramos para analisar, e até mesmo pela palavra de Deus, nós vemos que a verdade é que qualquer pessoa, eu e você também acabamos muitas vezes se encontrando nesse lugar de uma busca errada por algo que talvez vai nos fazer feliz e talvez até faça momentaneamente, mas verdadeiramente ou de maneira satisfatória não existe no mundo, não existe em algo, não existe em coisas ou em pessoas, a não ser em Jesus. E nós precisamos ter esse entendimento. E isso acontece, por que nós buscamos tanto isso? Por que nós vemos tantas pessoas e tanto dinheiro sendo jogado fora para encontrarem algum ponto de paz e de alegria? Porque nós temos dentro de nós como um vazio, sabe, que veio junto com o pecado. O pecado tornou um vazio dentro de nós. Nós não conseguimos ver isso. Isso não está na nossa anatomia física, mas é um vazio dentro da nossa alma, sabe? É um espírito que nós precisamos e que só é preenchido justamente por Jesus.
É por isso que nós precisamos dele. Sabe, se nós não tivéssemos pelo que precisar e realmente necessitar, não faria nenhum sentido a Jesus ter vindo. Mas um dos motivos pelo qual ele veio, pela maravilhosa graça, ele nos encontrou, e Deus dispôs o seu próprio Filho para nós, é justamente para preencher o vazio que tinha dentro de nós. E esse vazio, dentre outras coisas, é também a alegria. E é por isso que nós vemos pessoas buscando essa alegria, buscando essa felicidade em coisas, porque algo dentro delas, algo dentro de nós clama justamente para que esse vazio seja preenchido, mas nada além de Jesus consegue preencher. E por que eu falo isso? Porque só em Jesus nós temos a plenitude, a satisfação, o que é nosso de maneira limitada. Sabe, Jesus é ilimitado, mas mesmo ele sendo tão grande, ele consegue nos olhar de maneira limitada, nós, pessoas limitadas, e mesmo assim preencher essa limitação com a sua ilimitação. Faz sentido? E aqui eu quero estar lendo, esse é o nosso texto base lá em Salmos 16, no versículo 11. Diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Sabe, o salmista, ele está declarando uma coisa que nós precisamos entender e declarar junto com ele, que só na presença de Jesus, na presença de Deus, há a satisfação, há a plenitude de alegria. O que o mundo, que as coisas e talvez até outras pessoas não conseguem preencher o nosso vazio. Jesus e a presença de Deus, o Espírito Santo, em que nós damos liberdade hoje na oração, ele vem com a plenitude. E dentre outras coisas com que ele vem, com que ele carrega, aquilo que ele deposita em nós, tá também a alegria. E sabe, deixa eu falar uma coisa, sabe, não importa o tamanho do buraco que está em você, ele é suficientemente capaz de preencher. Porque quando nós buscamos em outras coisas, sabe, talvez vícios em bebidas, em, sei lá, jogos, em drogas, em talvez outros relacionamentos, em imoralidade, sabe, isso tudo que vai nos tornando viciado, isso vai, talvez momentaneamente, a gente tenha uma sensação de buraco preenchido, mas nada mais é do que nós estamos só cavando ainda mais fundo. Só que não importa o quanto talvez você tenha se perdido nesses vícios durante toda a sua caminhada, durante toda a sua história, Jesus, ele está declarando hoje sobre a sua vida: eu consigo preencher. Eu sou suficientemente. Eu sou satisfatoriamente. Eu tenho a plenitude do preencher esse vazio. Ele está declarando sobre nós isso. Que você possa receber aí, amém? Amém. Se você recebe, diz amém aí comigo. Glória a Deus. E dentre essas coisas que ele preenche, está a alegria. E aí nós, a partir desse estado da presença dele, que nós encontramos essa plenitude, nós vemos então, e nós paramos de buscar a felicidade, nós paramos de viver em torno desse pensamento, dessa linha de pensamento, dessa filosofia da busca pela felicidade. Nós paramos de viver atrás e correndo atrás da felicidade, porque nós já temos o próprio Deus do nosso lado. Nós não precisamos correr atrás dele, porque ele já está perto de nós. E a presença dele precisa ser capaz de transformar a nossa mente e transformar a nossa linha de raciocínio. E agora eu já não busco mais a felicidade, porque ela já está aqui do meu lado, e é o próprio Jesus. Amém? E
E nós precisamos entender, e aqui eu quero falar sobre 3 coisas que nós entendemos sobre a alegria. Primeira coisa é que Deus, ele quer a nossa alegria. Lá em Romanos 14:17 vai falar que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é interessante quando nós vemos o próprio Jesus, Deus encarnado aqui na Terra, o próprio Jesus, quando ele está nos ensinando a orar, ensinando os discípulos, né, mas de maneira indireta ou direta, nos ensinando também a orar. E então ele ensina aquela oração dominical do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E lá, isso está lá em Mateus 6, a partir do 9 e no 10, mostra a primeira coisa que ele pede para Deus. Ele fala assim: e que venha o teu reino, e que faça-se a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. Jesus, ele pede para que venha a realidade do reino de Deus sobre nós, sobre a terra, sobre o nosso meio. E como nós lemos lá em Romanos, o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. Ou seja, em outras palavras, Jesus está orando que venha a nós a tua justiça, a realidade do reino, que é justiça, que é paz e que é alegria. Ele está orando para que nós venhamos a viver, dentre essas outras coisas, nós venhamos a viver com a conexão, com a alegria dentro de nós, no nosso ser. Amém? Sabe? É como lá em Mateus 13 também, Mateus 13:44, ele falando sobre, ele explicando o reino de Deus através de uma parábola. Ele fala assim: e o reino de Deus, ele é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E olha esse detalhe, que esse homem, quando achou o tesouro, e transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Quando nós temos a conexão com o reino de Deus, quando nós estamos em Jesus verdadeiramente, quando nós temos algum tipo de contato com essa maravilhosa graça, não tem como não ser produzida em nós a alegria. Sabe? Isso está completamente ligado. Já não é uma busca, mas é uma presença, é um estado de espírito que o próprio Espírito Santo, que o próprio Deus, ele cria dentro de nós, ele produz dentro de nós. É interessante quando nós lemos lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito, né? E ele vai citar algumas coisas: longanimidade, benignidade, amor, paz. E uma das coisas que ele fala é a alegria. Por quê? Porque quando nós estamos em Jesus, nós não temos como ficar tristes. É por isso que o salmista, lá no Salmos 23, a primeira coisa ele vai falar é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós lemos e observamos isso no original, no como foi escrito originalmente, a tradução mais ou menos mais parecida com a correta seria mais ou menos assim: porque o Senhor é o meu pastor, agora nada me falta. Ele não está querendo dizer a respeito de mantimentos ou coisas físicas. Isso vai acontecer realmente. Deus não nos deixa faltar, mas ele está indo além. Sabe o que ele está falando aqui? Porque eu tenho o Senhor como meu pastor, não importa o que aconteça, nada me falta, porque eu tenho ele. Ainda que, é interessante quando nós pensamos que ainda que me falte tudo aqui na terra, fisicamente falando, nada me faltará, porque eu tenho o Senhor, porque o Senhor é o meu pastor. Sabe, eu não sei se alguém já te fez entender ou deixar subentendido que para você ser cristão você tem que passar só por tristeza. Cara, isso não é verdade. A palavra de Deus é muito clara dizendo que ele produz em nós alegria, e é uma alegria que o mundo não pode dar. Jesus vai falar isso, uma das coisas que ele, falando antes de ser crucificado, ele fala: eu vos darei
um espírito e ele vem com a alegria que o mundo não pode oferecer, porque ela já não está mais numa busca incessável, mas ela está conosco, sabe? Ser cristão e estar com Jesus, ele não está ligado à tristeza, ele não está ligado a você ter uma vida triste, deprimida. Parece que muitas vezes nós ouvimos isso, né? Que você vai só sofrer, você só vai... nós vamos ter dias ruins, chegam para todo mundo. Mas nós precisamos entender o que o salmista declara lá no Salmos 23, que ainda que tudo me falte, ele é o meu pastor e nada me faltará, porque eu já tenho ele. Amém? E isso produz a alegria. Essa é a verdadeira alegria. É o entendimento, sabe? A alegria vai um pouco além do sentir mesmo, sabe? Eu estou sentindo alegria. Isso acontece, mas ela vai muito além de um sentimento. Ela vai de um pensamento, ela vai de uma mentalidade de que eu tenho Jesus como meu pastor, de que eu tenho ele do meu lado, que eu já não corro atrás para buscá-lo, como o mundo está falando, busque a felicidade, busque a alegria, mas eu tenho ele do meu lado, pronto para falar comigo, pronto para se revelar a mim. E a verdade é que ele está nos perguntando isso nessa noite. Com quem nós temos nos conectado? Com quem nós estamos nos conectando? Com a mentalidade do mundo ou com a mentalidade de Deus? Com a mentalidade de que nós precisamos buscar, e isso envolve, isso envolve muita coisa cansativa. E cansa porque nós nunca vamos encontrar. Essa é a realidade. Ou com a mentalidade de que ele já está pronto para se manifestar do nosso lado, perto de nós. A pergunta é com quem nós estamos nos conectando. E que nessa noite nós venhamos a nos conectar mais com a presença dele. Amém? A segunda coisa, então, a primeira coisa é que Deus, ele quer a nossa alegria. O próprio Jesus ora para que venha o reino de Deus. O reino de Deus, dentre outras coisas, é a alegria. Agora, Jesus, ele é o reflexo para a nossa alegria. É o reflexo da nossa própria alegria. O texto base, né, o versículo base de Salmos 16 que nós lemos, ele vai ser explicado lá pelo apóstolo Pedro, lá em Atos 2. Ele está lá cheio do Espírito Santo e ele começa a falar e declarar algumas coisas. E lá ele explica essa passagem, ele cita essa passagem a partir do versículo 25. E ele explica, né, porque uns versículos antes desse Salmo 16, 11 que nós lemos, existem alguns salmos proféticos, messiânicos, que falavam a respeito do próprio Jesus e explicando, né, sobre esses salmos lá no versículo 31, só para a gente entender justamente todos esses salmos que nós lemos, ele estava apontando para o próprio Jesus, estava como reflexo próprio Jesus Cristo. Lá no versículo 31 de Atos 2, diz, prevendo isto, falando sobre os salmos, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, sabe? E esses salmos, né, proféticos, messiânicos, estavam falando sobre, sabe, Jesus, a destra do Pai, falando sobre a ressurreição de Jesus, que ele não veria morte, que ele não seria corrompido. E no meio disso tudo, falando de Jesus, sabe, com esse poder, esse messiânico, esse salmo profético, as pessoas tendo a revelação, o apóstolo Pedro e as pessoas que estavam ali tendo revelação de que, Jesus realmente é o Messias, ele realmente veio. No meio disso tudo, ele ressuscitou. Ele fala sobre a alegria,
ele fala lá no 28, né? No meio desses salmos todos. Olha o que tem lá nos salmos, que foi o que nós lemos em Atos 2, 28, também está escrito: Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. O que está falando? Que está apontando para Jesus. Todos os salmos que estavam apontando para Jesus como Messias também aponta que a partir do conhecer o caminho, é estar na presença dele. Então, há um enchimento, sabe? Nós somos cheios de alegria, sabe? No meio disso tudo, Jesus fala, a palavra fala, Deus vai nos mostrar que nós somos cheios de alegria quando nós, então, recebemos e conhecemos o caminho. E quem é esse caminho? Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, ele não só veio trazer o reino dos céus quando ele esteve aqui na terra. Ele trouxe o reino dos céus aqui na terra, mas ele não só veio trazer nesse período em que ele esteve vivo, fisicamente falando, mas depois de ressuscitado, ele ainda produz o reino de Deus, a alegria de Deus dentro de nós, porque ele é a própria plenitude da alegria. Ele reflete a própria alegria. Ele nos enche desse entendimento, desse sentimento, dessa verdade de que ele está conosco, ele é o nosso caminho. Amém? Então, nós precisamos entender que Deus, ele quer a nossa alegria, é vontade dele estarmos alegres, estarmos realmente nessa mentalidade, nesse entendimento, e já não mais na frustração de uma busca excessiva, mas de uma satisfação, de uma plenitude na presença dele. E Deus, e Jesus, ele é o reflexo da nossa alegria. Agora, terceiro, a alegria, ela vem com a constante comunhão. Olha o que está escrito lá em 1 João, no capítulo 1, a partir do versículo 3. 1 João 1, a partir do versículo 3, nós vamos ler o 3 e o 4. Diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ele está falando sobre a comunhão que eles têm, que eles como igreja, eles como apóstolos, e que nós precisamos ter a comunhão com Jesus, a comunhão com o Pai, sabe? Estar constantemente lado a lado com Ele, alinhados com Ele, algumas coisas que nós falamos alguns sábados atrás, alinhados com o Pai, alinhados com Jesus, e essa é a comunhão, e isso tudo vai nos trazer uma alegria completa. Ele fala, estas coisas, pois os escrevemos, ou seja, o que ele escreveu sobre a comunhão, sobre a constante comunhão com Jesus, isso é para que a nossa alegria, e a nossa, então, tanto a que João estava escrevendo, tanto para quem ele estava escrevendo, a nossa alegria seja completa. Na comunhão com o Pai e com Jesus, nós temos a alegria completa. E uma coisa muito interessante quando nós lemos lá no Antigo Testamento, né, que a presença de Deus e a comunhão como as pessoas tinham com a presença de Deus era sobre o lugar de habitação, né? Muitas vezes do tabernáculo, que foi primeiramente nas tendas, as tendas de Davi, depois no templo, na casa do Senhor, e lá se fazia presente a presença de Deus. E
É interessante que lá em Salmos 43, no versículo 4, ele diz assim: então irei ao altar de Deus, se referindo a, a casa de Deus, né? Se referindo ao templo. Então irei ao altar de Deus, que é o quê? Que é a minha alegria. E ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Ele está falando que o que ele está falando é justamente o mesmo princípio que nós precisamos ter hoje, que na presença dele nós conseguimos ter a nossa alegria. A nossa alegria é então estar na presença dele. Quando nós vemos, por exemplo, a respeito da tenda e do templo, por exemplo, como o templo de Salomão, né, que ele, lá em 2 Crônicas 5 e 6, por exemplo, ele está estabelecendo o templo, e nós vemos que quando ele estabelece, a presença de Deus toma aquele lugar, a ponto de que as pessoas não conseguiam nem ficar lá perto, o tanto que estava forte aquele negócio. E justamente é isso que a partir daí Salmos e algumas outras pessoas vão começar a declarar então, cara, que bom que nós estamos indo para a presença de Deus, que bom que nós estamos indo para o templo de Deus, porque lá é manifesta a presença dele, e isso nos enche de alegria, como está escrito lá em Salmo 122:1, versículo muito famoso, e que nós precisamos entender justamente esse princípio, que ele fala assim, Salmo 122:1, ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui é muito mais do que um estabelecimento que ele estava falando. É claro que lá, nesse contexto, ele estava falando justamente sobre a casa do Senhor, sobre onde ele se fazia manifesta a sua presença. Mas nós temos o princípio hoje que em outras palavras, nós temos que falar assim: alegrei-me quando me disseram que vamos aonde a presença de Deus está. Alegrei-me porque eu sei que eu estou indo para um lugar onde a presença de Deus ali estará. Então a presença de Deus, ela produz em nós a alegria, essa comunhão com a presença dele, essa comunhão com a manifestação, sabe, do seu agir, do seu poder, simplesmente da sua voz e do seu contato, do seu toque. É isso que nos produz alegria. É isso que nos faz parar e pensar, sabe? E não torne a presença dele, não torne talvez os cultos, os momentos que você tem com Deus, os teus devocionais como algo rotineiro, como algo comum, como mais um dia. Mas justamente pare e pense: uau, ele está comigo, esse Deus todo-poderoso, Deus tão grande, Criador de todas as coisas, ele está comigo. E comece a sorrir, sabe? Comece realmente, verdadeiramente, a ser produzida alegria dentro do seu coração. Porque é isso que ele quer nos fazer entender, é isso que ele está nos entregando nessa noite. É justamente o entendimento de que pela presença dele, de que simplesmente pelo fato dele estar do nosso lado, agora nós então temos a plenitude da alegria. E essa busca constante é que vai justamente gerar a verdadeira felicidade. Essa busca constantemente, cara, no seu dia após dia, nos cultos, sim, mas não torne a presença de Deus limitada a um culto de domingo ou alguma live na semana, mas tenha o seu momento íntimo com Deus, sabe? Desligue todas as vozes e talvez você possa perguntar: cara, como que eu faço isso? Como que eu sinto a presença de Deus? É simplesmente você desligando todas as outras vozes que talvez estejam ao teu redor. Pensa comigo aqui, por exemplo, você está em uma sala em que tem ali uma roda de conversa, por exemplo. Então ali as pessoas estão conversando, ao mesmo tempo a TV está ligada no volume alto, ao mesmo tempo que tem um rádio alto lá no fundo, ao mesmo tempo que, sei lá, teu celular está passando alguma coisa, e ao mesmo tempo que Deus está falando contigo.
E aí você pergunta, como é que eu ouço a voz de Deus no meio desse tanto tumulto? Simplesmente se separe e desligue todas as outras vozes e abaixe o tom de todas as outras vozes e ouça o que ele tem para falar contigo. E ouça simplesmente, sabe? Feche seus olhos e navegue 5, 10 minutos, 15 minutos. De verdade, você nem vê o tempo passando, mas pare, sabe? Um pouco, para que você realmente receba tudo aquilo que ele tem para te entregar. Porque a plenitude da alegria, a plenitude da paz, a plenitude da justiça, que é o reino dele, é alcançado quando nós damos, então, a liberdade para que isso aconteça. Quando nós damos realmente, nós nos colocamos em uma posição de que nós deixamos com que isso aconteça. Deus, ele ainda é tão bom que ele não faz nada forçado. Ele não faz nada sem que a gente tenha dado a liberdade para ele. Mas quando nós damos, ele faz tudo aquilo, ainda muito mais do que nós imaginamos. E é por isso, e é por essa bondade que nós nos movemos. E isso é constantemente. Isso vai produzindo uma mentalidade de alegria em nós. Amém? Para finalizar, Mateus 18, 20, está escrito assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aqui, Deus, ele está dando um princípio, Jesus, né, ele está nos dando um princípio muito claro. Primeiro, da comunhão entre os irmãos. Isso é muito claro que ele está falando sobre termos a comunhão uns com os outros. Mas também ele está nos falando aqui uma coisa muito interessante. Eu tenho certeza que Jesus, ele poderia trocar esse 2 ou 3 para falar assim, que onde estiverem, sei lá, 5.000 ou 10.000, eu tenho certeza que a condição ainda seria a mesma. Se estiverem em meu nome, reunidos em meu nome, e ali ele se faz presente. O que ele está querendo dizer? Não importa a quantidade de pessoas, não importa, talvez você esteja até sozinho nesse momento, mas o que importa é que você esteja em meu nome. Esse é o princípio, de que nós venhamos a zelar pelo nome de Jesus, que nós venhamos a ter realmente a mentalidade e a busca pela presença de Jesus. E como isso acontece? Abaixando todas as outras vozes por um tempo e se submetendo à voz dele. Quando nós damos essa liberdade para ele, algo dentro de nós se move. E cara, nós estamos falando aqui sobre alegria. Muitas vezes as pessoas, elas pensam, mas eu não quero abandonar, sei lá, inventam um monte de desculpa. Mas cara, Deus, ele sempre produz algo bom em nós. É sempre pro nosso bem, sabe? Ele criou todas as coisas pro nosso bem. E ele faz isso, ele não só criou, como ele está criando. Eu ouvi uma vez uma mulher dizendo, e realmente faz muito sentido, sabe por que os anjos, eles estão sempre declarando santo, santo, santo ao Senhor? Porque não é porque eles têm, sei lá, não tem mais nada de repertório musical para falarem sobre Deus, não é porque eles não têm mais nenhuma outra característica sobre Deus, isso seria impossível, mas é porque eles sempre veem Deus se movendo de maneira nova, de maneira tão criativa, que eles olham e falam: santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Meu Deus, olha o que ele fez. Santo, santo, santo. Ele está se movendo de maneira tão santa. Sabe, nesse momento, cara. Ele está fazendo isso agora sobre você. Talvez ele esteja realmente te chamando nesse momento sobre desligar as outras vozes, simplesmente por um minuto, por alguns minutos, se submeter à presença dele. Sabe, talvez ele esteja tocando teu coração nesse exato momento. Simplesmente deixe isso acontecer. Sabe, talvez você sinta até um calor aí em alguma parte do teu corpo, algum arrepio,
Entenda que é o Espírito Santo te tocando neste momento. E simplesmente deixe isso acontecer, porque Ele está produzindo algo bom em você agora. Ele está falando, Ele está confirmando a presença dEle sobre você neste exato momento. E aproveite isso. Aproveite agora essa presença dEle. Que nós venhamos a ter o zelo pelo nome dEle. Que nós venhamos a zelar pela presença dEle. Que nós venhamos a buscar a sua presença. Que nós venhamos a colocar os nossos corações na verdadeira realidade de quem Ele é. Ele é santo, santo, santo. Porque Ele está sempre produzindo coisas novas para você. Tudo aquilo que Ele tem para você, Ele está produzindo. E isso nasce a partir da presença dEle. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Vamos estar orando. E continua na presença dEle. Continua. Eu tenho certeza que Ele está te tocando. Estou sentindo muito forte aqui. Eu tenho certeza que você está sentindo aí também. Feche teus olhos comigo. E declara assim comigo: Espírito Santo, seja bem-vindo. Eu te aceito para que o Senhor me encontre agora. Em nome de Jesus. Pai, eu oro para que a Tua presença toque cada um neste momento. Eu oro para que a realidade do Teu reino, que é justiça, que é paz e que é alegria, venha sobre cada coração. Eu oro para que a Tua alegria seja produzida em cada coração neste momento, Pai. Que cada vida seja transformada. Que todo espírito de tristeza vá embora agora em nome de Jesus. Que haja liberdade para que nós possamos declarar. Que haja liberdade para que nós possamos declarar que Tu és santo, santo, santo. Que nós possamos declarar que Tu és santo, santo, santo. Onde você está, declare aí comigo: santo, santo, santo. Receba a alegria de Deus nesse momento. Mais de Ti, Jesus. Mais de Ti, Jesus, sobre cada coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus está curando agora pessoas. Sabe, talvez você esteja com uma dor de cabeça o dia inteiro hoje. Deus está te curando agora em nome de Jesus. Toda enxaqueca está passando agora em nome de Jesus. Sabe, problemas ósseos agora estão sendo curados agora. Deus está liberando cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cartilagens estão sendo restauradas agora em nome de Jesus. Articulações. Sabe, talvez seja teu ombro talvez não conseguia fazer assim. Comece a fazer assim. Deus está te curando agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A realidade do reino dele está sendo implantada em cada coração agora. No reino dele já não há mais dor, já não há mais enfermidade. No reino dele já não há mais tristeza, já não há mais morte. Nele nós temos vida eterna. Receba essa realidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por este momento. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo.
que isso venha a ser a nossa realidade todos os dias. Em nome de Jesus. Derrame sobre nós o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, papai, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, teu é o domínio, teu é o poder e tua é a glória, para sempre. Amém. Amém. Que você possa ser completamente transformado a partir da alegria e da presença dele. Amém. Agradeço todo mundo que esteve conosco nesse momento. Que noite maravilhosa. Que bom ter todo mundo por aqui, todos vocês. Que bom, eu não consigo ver todo mundo, mas a Ana Lira tá aí, Nilce, Camila, Meire. Quem mais? Isaac, Débora, que bom, todos vocês aí. Deus seja louvado. Amém? Que vocês tenham uma ótima fim de noite, um ótimo fim de semana, um domingo maravilhoso. E que, cara, aproveita a presença de Deus aí. Amém? Deus abençoe vocês. Tchau.